Sejam bem-vindos ao episódio número 60 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um antigo lateral médio que já pousou as chuteiras, Ricardo Esteves. Ricardo, antes de começarmos com a nossa conversa, deixo-te o meu sincero agradecimento por teres aceitado o meu convite. É um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Não, obrigado eu, Diogo, por me teres convidado, por teres lembrado de mim. É um prazer sempre enorme, de partilhar histórias, partilhar aquilo que foi a minha vida, a minha carreira, no futebol, e por isso foi um prazer enorme receber o teu convite e agradecer-te por isso. Ricardo, para darmos um bocadinho de contexto a quem nos vê e a quem nos ouve, acho que é importante fazer aqui um apanhadozinho da tua carreira internacional. Afinal de contas é isso que nos traz um bocadinho aqui. O Ricardo faz toda a formação no Benfica e depois de passagens por vários clubes portugueses, passa também por Itália, onde representa o Regina e o Vicenza. Na Grécia passa pelo Asteras Trípolis, Coreia do Sul pelo FC Seul e por fim na China pelo Dalian Shide. Ricardo, começo por te perguntar, quase em jeito de brincadeira, o Ricardo Esteves comentador seria fã do Ricardo Esteves jogador? Bem, é uma pergunta difícil, mas penso que sim, penso que sim. Muito pelo profissionalismo que tinha. Acho que isso era notório. Ah, Acho que tive a carreira que quis ter. Não fui nenhum fora de série, mas joguei a um bom nível, a um nível alto, e onde consegui concretizar alguns dos meus sonhos que tinha desde criança, sobretudo jogar em Itália, que era de facto um dos meus sonhos, e tive essa oportunidade, esse prazer e um orgulho enorme de poder partilhar o campo com estrelas que eu só via na televisão quando era pequeno. Certíssimo. Ricardo, então até um bocadinho aqui nesta questão que te lancei, hum, pergunto como é que tem sido este fim de carreira. Terminaste em 2012, estás, tal como eu referi, a comentar na Sport TV, mas que outras atividades é que tens tido no ponto de vista profissional após teres terminado a carreira? Sim, eu depois de ter terminado a carreira, passado 2 anos mais ou menos, entrei no mundo imobiliário. Era algo e é algo que eu gosto muito, onde eu estou também neste momento. Tive um período de mais ou menos 2 anos numa agência, ah, de amigos, de pessoas que eu conhecia, de negócios que eu tinha feito anteriormente. Hum, Depois disso, ia fazendo sempre comentários, em vários canais de televisão, de desporto, como na Bola TV, Record TV, por vezes ia à Sport TV. Fui passando sempre, pelas televisões nesse sentido, como a comentar, o desporto nacional, e internacional também. Mas fora o desporto, tive numa agência de imobiliária, depois estive em 2 agências de jogadores. Hum, Depois aceitei, o convite da Sport TV, e há 2 anos e meio mais ou menos que estou a trabalhar como comentador da Sport TV. Hã, Antes da Sport TV, não sei se alguma vez ouviste falar, mas, fui alguém muito importante naquilo que é um desporto novo, que é o futebol, onde criei uma associação praticamente do zero. Depois, passado 2 anos, conseguimos, formar uma federação, e foi algo que me deu muito prazer criar um desporto novo praticamente em Portugal, onde existia em 48 países no mundo inteiro, de jogar futebol, e deu-me um prazer imenso, ver o reconhecimento dos outros países em relação àquilo que foi o futebol em Portugal, o crescimento que teve no meio de 40 países que tinham um avanço de já muitos anos, em relação a Portugal, e de sermos um dos países com maior crescimento do futebol mundial. Certíssimo, acredito que sim. Eu por acaso tinha aqui uma questão sobre o futebol, mas antecipaste e muito bem, e muito bem. Ricardo, antes de irmos para a tua carreira internacional, eu gostava só de tocar aqui em um, dois pontos dos momentos que viveste em Portugal enquanto jogador. Começo por pegar em algo que já referi. Tu fazes a tua formação no Benfica. Pergunto para ti, enquanto, não só enquanto jogador, porque enquanto jogador imagino eu que tenha sido uma experiência inacreditável, mas do ponto de vista mais pessoal, de crescimento enquanto adolescente, quão importante foi para ti passares, lá está, tantos anos num clube com esta dimensão? Não, foi muito importante porque
Se eu sou, de alguma forma, sou aquilo que sou hoje, devo muito a todos os meus treinadores que tive no Benfica. Eu comecei com 6 anos, saio do Benfica com 21, praticamente, e foi um crescimento muito grande. Passava mais tempo no Benfica do que propriamente em casa com os meus pais. Por isso foram 15 anos de crescimento. Acho que aprendi muito em todos os níveis, como ser humano, como homem. A questão de ser jogador de futebol, aquilo que era também o respeito pelos outros, a humildade que se devia ter e, sobretudo, depois, num clube como o Benfica, a mística que era estar num clube como aquele. Por isso foi um crescimento muito grande, onde tive esse prazer enorme de estar 15 anos ligado a um clube que é o meu clube até hoje, mas sobretudo de crescer escalão a escalão até chegar à equipa principal, que era um dos objetivos e um dos meus sonhos desde pequenino, e ter tido essa sorte, esse prazer de conseguir estar na equipa principal. Ricardo, tenho também aqui uma questão que, tendo em conta a atualidade, acho que faz todo o sentido. Tu já falaste desta situação, mas a verdade é que depois dos empréstimos, tu voltas ao Benfica e o teu primeiro treino é o último de José Mourinho no Benfica. Pergunta, olhando para aquilo que foi a carreira do treinador José Mourinho, ficou um amargo de boca por não teres tido a oportunidade de trabalhar mais tempo com ele? Fica, fica, fica. Nós também falamos nisto, ou pelo menos eu falo nisto também, por aquilo que é o Mourinho hoje. Não é? O Mourinho naquela época, naquele momento, não é o Mourinho que era agora. Mas dava para perceber que era alguém que ia muito longe no futebol. Sobretudo pelas ideias que tinha, por estar à frente dos outros treinadores todos, se calhar 10, 15 anos à frente de todos os outros. Acho que os métodos de treino faziam totalmente a diferença entre o Mourinho e os outros treinadores, ou pelo menos como se treinava em Portugal naquela altura. Um, e apesar de ter estado apenas um treino com o Mourinho, que foi a sua despedida no Benfica, deu para perceber a diferença que era ter o Mourinho no balneário. Porque normalmente um balneário, onde estão 25 jogadores, 11, 12, 13 jogadores estão contentes e os outros não estão tão contentes porque não jogam, não têm oportunidades. E aquilo que eu encontrei no Benfica foi uma equipa toda unida, toda contente, mesmo aqueles que não jogavam ou que jogavam menos, mas era uma equipa que estava muito unida. Isso fez a diferença, pelo menos eu senti essa diferença. Porque de facto o Benfica, naquela altura, passava grandes dificuldades, tanto financeiras como estruturais, era um Benfica diferente, mas o Mourinho estava a fazer um excelente trabalho. E obviamente que fica um amargo de boca para mim, sabendo aquilo que era o Mourinho ou que é o Mourinho hoje, e não ter tido a oportunidade de estar mais tempo com um treinador como ele, porque de facto acho que todos os jogadores que passaram nas mãos do Mourinho só têm coisas boas a dizer do Mourinho, na forma como treinava, na forma como acreditava nos jogadores e na forma como acreditava em todos os jogadores. Acho que isso era, se o Mourinho tem o sucesso ou teve o sucesso que teve até hoje, era muito por essa forma de acreditar em todos. E o acreditar em todos faz com que os treinos sejam muito mais competitivos, porque o Mourinho não olhava a nomes para fazer o 11. Era quem treinasse melhor, jogava, mesmo sendo miúdo ou sendo um craque. E acho que isso faz toda a diferença num plantel. Ricardo, e só mesmo para terminar este capítulo Benfica, pergunto se há assim alguma história mais marcante, mais curiosa, mais engraçada que tenha ficado, seja dos tempos de formação, seja dos tempos na equipa principal, há assim alguma coisa que possas partilhar logicamente que tenha ficado? Epá, eu tenho muitas histórias da formação, agora estar-me a lembrar de uma é complicado, ou pelo menos difícil. Eu acho que eu tive o prazer de jogar no Benfica com 20 anos, hum, mas acho que isto é um desabafo. Acho que para um miúdo de 20 anos ter o sonho de jogar numa equipa principal que desejava desde pequenino, acho que entrei na pior altura do Benfica para um jovem e para o crescimento. Não foi fácil devido a todo o contexto que o Benfica vivia naquele momento. E isto para dizer, se calhar, histórias, e lembrei-me dessas histórias, que foi o mau momento que o Benfica vivia naquela altura.
e nós fomos votados menos positivos quando chegávamos ao Estádio da Luz, de um jogo fora e que não tinha corrido bem, termos as claques todas à nossa espera, hum, para nos insultar, para nos demonstrar o desagrado, e para um miúdo de 20 anos que estava num clube grande como o Benfica, eh, era algo que nos fazia tremer naquela altura, não é? Porque se calhar o Benfica o que é hoje, a dimensão que o Benfica tem neste momento, ou pelo menos a estrutura que o Benfica tem neste momento, era totalmente diferente naquela altura para um crescimento de um jovem numa equipe principal. E se calhar o desagrado, se calhar, do Mourinho também ter saído nessa altura, foi também este desagrado, se calhar ter entrado na pior altura do Benfica, mas que tinha sido a melhor oportunidade. Porque às vezes no futebol e na vida o comboio só passa uma vez. E eu agarrei o comboio naquela altura, mesmo não estando bem o Benfica, como está neste momento, mas tinha que agarrar aquele comboio que tinha parado ali na estação onde eu estava, e foi um percurso que, muito difícil que tenha sido, é sempre um prazer enorme aquilo que vivi no Benfica. Claro, claro. Ricardo, e agora faço-te um bocadinho a mesma pergunta acerca do Euro Sub-16 que vences em 96. Como é que foi essa experiência nessa seleção? Como é que memórias é que tens da conquista e do grupo de trabalho? Não, são amizades que levo até hoje. Ainda hoje tive um jogo de pádel com um amigo, eh, dessa altura. Por isso, todos esses que jogaram nessa seleção de sub-16, que vencemos o Campeonato da Europa na Áustria, penso eu que foi assim, na Áustria, quanto à França, ganhámos 1-0. Era um grupo muito unido, era um grupo muito unido, éramos e somos muito amigos. E acho que isso é que fez a diferença, porque de facto encontramos seleções fortes, mas acho que Portugal já tem demonstrado ao longo dos anos que tem sempre grandes jogadores. Temos sempre grandes seleções. E acho que foi mais uma seleção com grandes jogadores que fez tudo para vencer a competição. Tivemos alguma sorte com a França, porque a França tinha uma grande seleção, mas acho que a união que a gente tinha e depois estarmos a vencer 1-0 foi com termos dado as mãos uns aos outros e levar aquele resultado até ao fim. Por isso, uma alegria enorme de ter esses companheiros, esses colegas, esses amigos, até hoje na vida, porque de facto foram sempre alguém que me foi acompanhando também em todas as seleções, sub-16, sub-17, sub-18, sub-20, foi praticamente sempre a mesma geração, e tínhamos uma grande seleção. Ricardo, apontando então agora baterias à tua carreira internacional, gostava de viajar até 2004, até o verão de 2004, e perguntar-te como é que surge então a oportunidade de rumares ao Regina, terminas a época anterior no Passos, como é que se dá esta mudança para a Itália? Surgiu nas férias. Eu tinha acabado o contrato, eu tinha ido emprestado do Nacional para o Passos, meia época, porque tive alguns problemas com a direção do Nacional e depois sou encostado ao Passos até ao final da época. Hum, Acabo a época no Passos Ferreira, e onde o Passos queria que eu ficasse, mas em termos daquilo que também era aquilo que eu queria também para a minha carreira, e também falando dos valores que o Passos na altura me conseguiria dar, não aceitei em continuar. E estava de férias, penso que estava no Algarve de férias, e já numa conversa que eu tinha tido com um grande amigo meu, amigo também de um empresário nosso amigo, hum, onde os italianos, uma direção, o presidente e o diretor desportivo do Regina estavam em Portugal, e falaram de uma nome ao presidente e ao diretor desportivo, no qual o diretor desportivo já me conhecia e já me acompanhava há alguns anos. hum, e através desse empresário que souberam que eu estava livre, e fizeram a proposta, fizeram o convite para poder ir para a Itália, e desde o qual aceitei logo de imediato, nem foi preciso falar muito, porque já era um sonho antigo, desde pequenino, que eu dizia à minha mãe, e para tudo, acho que na vida nada é por acaso. Eu quando era pequeno, dos meus 6 7 anos, eu sempre gostei muito de Itália e da língua italiana, e punha muito na Rai Uno, a televisão na Rai Uno, que falava italiano, eu sem perceber nada, mas gostava de ouvir
aquela língua e dizia à minha mãe, desde muito pequeno, que um dia iria jogar em Itália, um dia irei jogar em Itália. E tive essa oportunidade, aos 23 anos, 23 para 24, tive essa oportunidade de ir para a Itália, para um campeonato que na altura ainda era super competitivo, porque ainda tinha muitos jogadores, dos melhores jogadores do mundo, em Itália, e jogadores esses que eu, quando era apanha-bolas no Benfica, ainda os encontrei a jogar contra o Benfica. Lembras-te de algum em específico? Sim, agora, agora, agora tem-me está a faltar o nome dele, ele jogava no Parma, é o Gianfranco Cazorla. Ok. Era o número 10 do Parma, que na altura eu era, estávamos a apanhar bolas, porque a equipa de iniciados, o Mister escolhia 10 jogadores da equipa de iniciados para fazermos apanha-bolas, e nesse jogo contra o Parma estava como apanha-bolas, e depois no final do jogo lembro-me de irmos a correr todos para o balneário do Parma, para ver se a gente conseguia alguma camisola, alguns calções, e fiquei com os calções do Zola, número 10 do Parma, que até hoje os guardo. E depois, aos 24 anos, tive a oportunidade de jogar contra o Zola quando eu já o tinha visto quando era miúdo. Essa história é bem deliciosa, deliciosa essa história. Foi o último ano do Zola em Itália, ele estava a jogar no Cagliari, penso eu, e foi o último ano dele como profissional. E tive esse prazer de jogar contra ele. Assim como o Maldini, que eu só via na televisão, e isso, eu a primeira vez que vi o Maldini em San Siro, no estádio, a descermos as escadas para o campo e ver o Maldini à minha frente, as lágrimas caíam-me pelos olhos, porque era alguém que eu só via na televisão, e o Milan naquele tempo, falando já deu pequeno, o Milan tinha sempre grandes equipas, chegava sempre às finais das competições europeias, grandes jogadores, o estilo deles, e depois de facto de ver o Maldini à minha frente, aquilo foi estar a ter uma visão, e recordo-me perfeitamente. O Rui Costa estava nessa equipa do Milan, era uma equipa cheia de craques, mas o Maldini marcou-me bastante, porque, como te disse, era estar a ver o Deus à minha frente, alguém que eu só via na televisão, e naquele momento eu estava ali no campo e ia jogar contra o Maldini. Ricardo, tu já falaste um bocadinho desta questão, mas pergunto diretamente, ou seja, vocês que estavam, em clubes da Série A, nesta altura, final dos anos 90, início dos anos 2000, tinham mesmo a noção, ok, nós estamos a jogar no melhor campeonato do mundo, havia mesmo essa designação, essa percepção interior de onde estavam? Eu na altura sim, eu acho que agora não é banalizar, mas já há mais portugueses, ainda bem, porque nós temos muita qualidade. O jogador português tem muita qualidade. É com alguma tristeza que eu vejo sempre muitos estrangeiros, e não tem nada a ver com os estrangeiros, mas a apostarem muito mais facilmente nos estrangeiros do que propriamente do jogador português. E como te disse, Portugal tem dado provas que tem sempre grandes seleções, e se tem grandes seleções é porque tem grandes jogadores, e esses jogadores são formados em clubes portugueses, mas têm pouca aposta, pelo menos das estruturas, das direções, dos treinadores, e muito mais facilmente conseguem ir apostar num jogador estrangeiro que ninguém conhece, e mais facilmente apostam nesses jogadores. Eu tinha a noção que ia para um grande campeonato, e porque naquela altura, eu quando fui para a Itália, apenas jogava o Rui Costa, jogava o Fernando Couto. Sérgio Conceição, provavelmente. Eu acho que o Sérgio Conceição já não estava em Itália nessa altura, mas o Fernando Couto ainda joguei contra ele na Lazio e depois no Parma. Ok. Mas o Vidigal, que estava também no Livorno, tinha jogado na Udinese, no Nápoles, eram poucos portugueses que estavam na altura, e todos esses portugueses eram os de nível altíssimo de seleção. Estamos a falar aqui de Rui Costa, de Fernando Couto, de Vidigais, e o Ricardo Esteves estava lá no meio deles naquele campeonato, e um campeonato que naquela altura, depois o futebol italiano desceu um bocadinho de nível, mas naquela altura as equipas tinham grandes jogadores, a Roma com o Totti, que eu apenas também só via na televisão e estava a jogar contra o Totti, com o Inter, com o Zanetti, com o Adriano, com o Materazzi, com o Júlio César na baliza, grandes estrelas. No Milan, com o Maldini, Cafu na direita, com Pirlo, Gattuso, Shevchenko, com o Rui Costa,
o Seedorf, era só craques, e era orgulho. E nesse tempo eu sabia que estava num grande campeonato, porque de facto o campeonato italiano na altura ainda era dos melhores, e tinha essa noção. Mas acho que tinha mais noção, ou tenho mais noção agora, que aquele tempo era de facto um grande campeonato e que eu tive essa sorte de estar num campeonato daqueles, o que foi um grande desafio também para mim. Era a primeira vez que eu ia jogar fora, para um país que eu pouco ou nada conhecia, e eu sempre gostei destes desafios, tentar ter sucesso para onde vou. E acho que isso marca muito o porquê de eu ter ido para outros países. Era querer deixar uma marca. Mas sim, tive a noção já na altura, mas acho que tenho noção muito mais agora, uh, de que naquele tempo era dos melhores campeonatos do mundo e que eu fiz parte, por 4 épocas que fiz parte daquele campeonato. Ricardo, e pegando até um bocadinho nessa questão da mudança, pergunto, tanto do ponto de vista, social, pessoal, como do ponto de vista futebolístico, como é que foi a adaptação? Foi relativamente tranquila esta mudança de Portugal para a Itália? Foi, foi porque encontrei, e muito também pela ajuda dos jogadores italianos, acho que me receberam muito bem, mas não poderia deixar de falar de quem me ajudou muito, que era o Mozart, que era um jogador brasileiro que jogava no meio campo, e o Paredes, que tinha jogado no Porto, o Trinco, o Médio, o Carlos Paredes, que é paraguaio, Paraguai. eh, e que me ajudaram muito na adaptação. Eu praticamente andava com eles. Acho que foram bastante importantes para aquilo que foi a minha integração no Regina. Mas todo o plantel, recolhia bem os jogadores, e foram anos que eu gostei bastante, sobretudo porque eu sempre gostei de aprender, eu sempre gostei de evoluir, e quando eu vou para a Itália foi a grande diferença, não foi a adaptação, porque a adaptação foi razoavelmente fácil, até pela língua que não é difícil de aprender, mas sobretudo para mim foi, hum, parece que iniciei jogar futebol novamente, porque era totalmente diferente daquilo que se trabalhava em Portugal. Nós em Portugal trabalhávamos muito físico, mas era um físico que, a meu ver, hum, muito diferenciado da Itália. Por exemplo, em Itália cada jogador tinha a sua preparação física no ginásio, cada jogador tinha a sua comida, cada jogador tinha a sua vitamina, não era em conjunto. Nós em Portugal, até àquela altura, que agora é diferente, agora cada equipa tem um fisiologista, um nutricionista, totalmente diferente. Estamos a falar nisto, ah, há 20 anos atrás. E em Portugal, antes de um jogo, era massa com bife grelhado ou arroz com peito de frango. Não era mais nada, que se comia antes de um jogo. E eu quando vou para a Itália, depois das análises que a gente faz, os esforços físicos para testes que a gente faz, de cada jogador faz, depois cada jogador tem a sua própria alimentação, porque para mim o peixe pode-me dar muito mais energia, o outro a carne pode-lhe dar muito mais energia do que a mim, e então cada jogador tinha a sua própria comida e refeição antes da atividade. E isso demonstrava algo diferente naquilo que eu estava habituado. Era muito mais monitorado aquilo que era o trabalho com os jogadores, a questão tática, que era uma diferença muito grande para Portugal, ah, o termos vídeos todos os dias praticamente das equipas que íamos defrontar, nós sabíamos de tudo aquilo que a equipa fazia, o que agora também é o que se faz, mas naquela altura, naquele tempo, fazia-se muito menos em Portugal do que. Era inovação na altura, não era? Sim, foi totalmente diferente o trabalho que tive em Itália, porque era diferente do que se fazia em Portugal. E aquilo demonstrava o porquê, se calhar, o futebol italiano ser o melhor, o mais tático, porque é que as equipas, se calhar, não marcam tantos golos, mas em questão de tática, as equipas encaixam-se todas umas nas outras, é difícil fazer golos. Muito por estas questões que te estou a dizer. Eh, Tive um grande treinador que é o Walter Mazzarri, que foi treinador do meu no Regina, mas depois esteve no Inter, esteve na Sampdoria, esteve no Nápoles, esteve em grandes clubes. Mas esse treinador foi dos melhores que eu tive até hoje, porque ele treinava tudo ao pormenor. E aquilo foi algo que me fez crescer muito, porque eu tinha 23 anos, 24,
e naquela altura deu para absorver muito aquilo que eu aprendi lá e que me levou depois para os outros anos, porque de facto parecia que estava a entrar numa escola diferente e de outro nível. Ricardo, eu ia-te fazer uma perguntinha sobre o Mister, acabaste por responder e por falar sobre ele, mas queria também falar sobre outro jogador com quem, ou melhor, neste caso um jogador com quem te cruzaste no Regina, que é quase uma figura de culto, falo do Nakamura. Ahm, Como é que era o Nakamura no dia a dia, tanto do ponto de vista até mais de interação, como do ponto de vista futebolístico, logicamente. Bem, o Nakamura entrava mudo e saía calado dos treinos. O Nakamura não precisava de falar muito, só a bola no pé fazia toda a diferença. Era uma joia de pessoa, muito humilde, muito amigo, mas poucas palavras, até porque os japoneses são um pouco introvertidos, depois a língua era difícil para ele, mas era um craque. E eu não conhecia o Nakamura nenhum, de lado nenhum quando fui para o Regina. E lembro-me que nós fomos em digressão para fazer a pré-época para o Japão, muito por causa do Nakamura. O Nakamura nem estava em Itália na altura, estava no Japão à nossa espera para depois nos concentrarmos, que lá tinha estado na seleção. E assim que aterramos no Japão, em Tóquio, vejo um prédio enorme com uma fotografia de um jogador. E eles lá no Regina, o Nakamura, Nakamura, Nakamura. E eu disse, Nakamura. Ele joga connosco, sim, Nakamura. Joga com a gente. Ele era um prédio enorme, um arranha-céus, e tinha uma fotografia inteira dele no prédio, porque ele era patrocinado pela Adidas, e então tinha um reclame do Nakamura nesse prédio enorme, alto, com o Nakamura. E deu logo para ver quem era, a dimensão que o Nakamura tinha no Japão. Nós íamos treinar, era milhares de pessoas no hotel à espera do Nakamura. O Nakamura não podia sair do hotel se não tivéssemos treinos, nas horas de lazer, não podia sair do quarto, praticamente, porque era absorvido pelos fãs e pessoas loucas pelo Nakamura. E aí percebi que o Nakamura era de facto um jogador muito conhecido, mas depois em campo, quando tocava na bola, aquilo era de facto um perfume totalmente diferente de todos os outros. Exatamente, exatamente. Ricardo, aproveito também para te perguntar se sentiste muita diferença do nível competitivo da Série A para a Série B, onde estiveste com o Vicenza. Havia muita diferença ou o nível era mais ou menos parecido? Não, o nível era totalmente parecido, porque as equipas que estavam na Série B na altura, e eu vou para o Vicenza, porque o Vicenza queria subir de divisão. Estavam a fazer uma equipa de grande nível para tentar a subida, mas eram equipas sempre muito competitivas. Eu joguei com um jogador no Vicenza que era o Penny Carbone, que era um craque italiano que tinha jogado no Inter, tinha jogado no Nápoles. Acho que depois do Maradona, o jogador que jogou com a camisola 10 no Nápoles tinha sido o Penny Carbone, muito um craque, e depois jogou também em Inglaterra. Não tinha só um cântico para o Benny Carbone, era um jogador tremendo. E também estava no Vicenza. Em termos daquilo que era a competição, se calhar em termos da dimensão dos clubes mais pequenos, mas um campeonato muito competitivo e de muita qualidade. Até porque o futebol italiano, não sei neste momento como está a realidade do futebol nas outras divisões, mas naquele tempo tinha grandes equipas. Recordo que o Empoli, o Nápoles, penso que estava na segunda divisão também nessa altura, na Série B. Tinha grandes equipas, mas sobretudo a qualidade dos jogadores era totalmente diferente. Ricardo, e aproveito também para te questionar acerca das 2 cidades em que estiveste em Itália. Ah, Como é que se compara as cidades? Havia semelhanças, havia diferenças? Como é que era essa situação? Não, é totalmente diferente. O sul de Itália não tem nada a ver com o norte de Itália. O sul, um pouco mais desorganizado, naquilo que é. Norma diz até que o sul é a zona mais pobre, entre aspas, de Itália, não é? Sim, não tem a ver com a questão de serem pobre, mais pobre, mas também pela questão da máfia. É diferente. É um mundo diferente o sul para aquilo que é o norte. E Vicenza é uma cidade lindíssima. O Reggio Calabria
Era uma cidade lindíssima também, junto ao mar, um mar lindo, mas em termos daquilo que era a visibilidade que a gente tinha da cidade, era uma cidade assim mais velha, e desorganizada. É nesse sentido, com pessoas que até hoje levo para a vida como amigas, porque de facto são muito amigas as pessoas no sul de Itália e as pessoas no norte de Itália são muito mais frias. Certo. E nesse aspecto há grandes diferenças. Uma cidade desorganizada em Itália, no sul de Itália, mas pessoas muito mais amigas, muito mais calorosas, muito mais afáveis. No norte de Itália, muito mais organizada as cidades, mas se calhar as pessoas são muito mais frias do que são ao sul. Mas acho que o que a gente leva para a vida são as experiências que a gente tem. E acho que foi mais um crescimento que tive de conhecer e ter a oportunidade de viver noutra cidade, totalmente diferente daquilo que eu tinha vivido na Região Calabria. Ricardo, já foste partilhando muita informação acerca desta experiência em Itália, mas para terminarmos este capítulo, faço-te um bocadinho a pergunta que te fiz há pouco: se há assim algum episódio mais marcante nesta tua passagem por Itália, seja no Regina, seja no Vicenza. Mais fora de campo. Sim, sim, sim. No Regina, agora lembrando, porque nós fomos, e estou a falar nisto porque ainda ontem com colegas falei nessa história. Hum, Nós no Regina, acho que é o último ano que eu tenho no Regina, nós fomos fazer um jogo pré-época com o Real Madrid, na Áustria. Eles estavam. O Fábio Capello era o treinador do Real Madrid na altura. E então o Real Madrid enviou-nos um jato privado para irmos a Viena, fazermos o jogo de treino com o Real Madrid. E o avião era muito pequenino, né? Acho que fomos só 18 jogadores, nem o plantel foi todo. Foram alguns médicos, nem foram todos também. A comitiva era pequena, porque o avião também era muito pequeno. Certo. E recordo-me que assim que começaram a pôr as malas, o avião, e depois de terem terminado de pôr as malas, o avião estava assim meio inclinado para um lado. E então tiveram que tirar as malas novamente para equilibrar o avião, o peso do avião, e lá partimos. Lá em cima aquilo houve uma turbulência do outro mundo e só havia jogadores a chorar aos gritos, agarrados às janelas, agarrados aos bancos, uns a vomitarem. Aquilo foi uma batalha lá em cima, aquilo só não fez loopings, não sei como, porque o avião aquilo abanou de tal forma que no dia a seguir, quando a gente joga com o Real Madrid, depois tínhamos que regressar, 80% dos jogadores alugaram carros na Áustria e vieram de carro para a Itália porque já não queriam regressar naquele avião. Eu de facto vi no avião e não se passou nada, mas ter que fazer 12 ou 13 horas de carro para regressar não era a minha intenção e então arrisquei. Mas os jogadores em pânico em dizer que não voltavam mais naquele avião e estarem todos numa agência para alugar carros para voltar foi algo que foi engraçado e que me recordei porque ainda ontem estava a contar isso. Imagina, imagina, é uma história muito, muito engraçada. Ricardo, apontando então agora baterias à próxima experiência que tiveste no estrangeiro, tu ainda voltas a Portugal uma temporada para jogar no Marítimo, mas sais logo a seguir, neste caso para a Grécia. Pergunto também como é que se dá esta mudança e esta oportunidade de conhecer um novo país na tua carreira. Sim, isso foi algo caricato, que a situação no Marítimo, porque eu tinha regressado de Itália, do Regina para o Marítimo, tinha contratado o Lazzaroni, como treinador brasileiro, que tinha sido selecionador do Brasil também. E na altura que vou para o Marítimo, na altura o presidente, no contrato, eu tinha-lhe perguntado porque eu tinha vindo ganhar muito menos naquilo que era o meu salário e tal, e para o Marítimo, mas tinha-lhe perguntado se houvesse um clube que tivesse interesse em mim e que me desse condições maiores e melhores que o Marítimo, se me deixava sair. E o presidente: não, Ricardo, não tenhas problema nenhum, que se houver algum clube que esteja interessado em ti, nós não vamos pôr nenhuma entrave e deixamos de sair. E depois eu tinha falado com o presidente se podia ficar no contrato uma cláusula onde tivesse isso escrito. E ele: não, Ricardo, isso não é preciso, portanto tens a minha palavra de honra. E se algum clube estiver interessado em ti, que sejam as condições muito melhores, a gente não te vai cortar as pernas e nada disso. Nós fizemos uma época no Marítimo, fizemos a melhor época de sempre na altura,
do Marítimo, em quinto lugar. Fui terceiro melhor assistente do campeonato, e isto para falar, Di Maria e Lúcio Gonzalez eram os que estavam acima de mim, e eu era um lateral e estava como melhor assistente da época em Portugal, na Primeira Liga. Foi uma época muito boa, onde surge depois o Asteras Trípoli, onde o Carvalhal, na altura, ia ser o treinador, e onde me queria levar para o Asteras Trípoli. O contrato era muito bom, um contrato de 2 anos, e depois, quando surgiu o convite, fui falar com o presidente, e no qual o presidente disse que não me deixava sair, porque tinha feito uma grande época, tinha sido um dos meus assistentes do campeonato, e que era impossível deixar-me ir. Então tudo aquilo que tinha sido o acordo comigo e com o presidente, a palavra que tinha dado, deixou de haver. E depois também aquilo que era o Asteras Triplo, que me estava disposto a dar na mão, por ter, havia esse acordo com o Marítimo de eu poder sair a custo zero. Todo esse valor que havia acabou por ir para o Marítimo, e eu fiquei a zeros. Mas surgiu assim, foi o Carvalhal foi para o Asteras Triplo, e que onde tinha a vontade de me levar para o Asteras, e fui para a Grécia. Fiz um ano no Marítimo, e depois saí para o Asteras Trípoli, um clube que tinha subido da segunda divisão, mas que tinha condições para poder estar na primeira, e onde está, e onde fez grandes épocas na primeira divisão. Ricardo, faço-te aqui duas perguntas numa só. Pergunto primeiro, se é diferente ter um treinador da tua nacionalidade num clube estrangeiro, isto é, se no dia a dia se sente uma pressão um bocadinho maior. E pergunto também quão importante foi ter os colegas portugueses nesta vertente de adaptação, se é realmente algo que facilita um bocadinho este processo. Sim, é sempre muito mais fácil para nós a adaptação se tivermos alguém com quem nós falamos a mesma língua. Não é a questão de falar inglês, ou não tem nada a ver com isso, mas estamos muito mais confortáveis com alguém que é nosso, Portugal. O Carvalhal e a equipa técnica era toda portuguesa. Depois joguei com o Fábio Felício, que também tinha estado comigo no Marítimo, e com o Fabeta, que era um miúdo de 19 anos, que era a sua primeira experiência no estrangeiro. E nesse aspecto andávamos sempre praticamente juntos, eu, o Fábio e o Fabeta andávamos praticamente juntos, e isso facilita aquilo que é a adaptação ao clube, nos sentimos muito mais confortáveis. Acho que temos um treinador português no estrangeiro, acho que nos traz alguma confiança e mais exigência a nós. Não deixar que quem aposta em nós, hum, ou que a gente não desiluda quem nos aposta em nós. E ser um português, muito menos. E por isso acho que, em termos de exigência, ah, acho que traz maior exigência para nós. De queremos, todos nós portugueses na altura, queremos fazer bem e sermos notados por isso. Por isso acho Mas algo mais intrínseco. que sim. A exigência como profissional tem que haver sempre. Mas acho que mais intrínseco, acho que existe ou existiu entre mim, ah, para que aquela vontade do treinador português de me querer levar para lá, o deixar também orgulhoso, pelo trabalho que estava a desenvolver. Ricardo, pergunto também, que condições é que encontraste na Grécia? E eu vou-te fazer uma pergunta que pode parecer um bocadinho estranha, talvez não seja, mas tendo em conta os relatos que eu fui ouvindo no podcast até aqui, acho que faz sentido. A questão do salário, teve sempre em dia, foi sempre uma situação regularizada? Eu tive grandes peripécias na Grécia, sobretudo pelo contrato que eu tinha. eh, eu, quando vou para a Grécia, eh, uma parte do meu salário, ou o salário que era para a liga, era o mínimo, e depois outro contrato que eu tinha, onde recebia praticamente o bolo todo, era como designer de atos, porque eram dois presidentes, eles tinham residência no Dubai, tinham vários negócios, e já por aí era uma peripécia. Mas o contrato que me ofereceram era muito bom, e também por isso eu ter ido para a Grécia. Mas no ano seguinte, no segundo ano, tive muitos problemas com eles, porque não me queriam pagar um salário, queriam que eu reduzisse o salário, algo que eu sempre recusei, e
E então estavam sempre 3 em 3 meses sem pagar. Pagavam a todos os jogadores, a mim não me pagavam. No passado 3 meses, eu ia bater sempre à porta do diretor a dizer que faltava 3 meses, se não me dessem, se não me pagassem, que eu ia para a FIFA. E então várias vezes que eu ia fazer isso, até que um dia, 2 seguranças enormes do presidente me fecharam numa sala para eu assinar o outro contrato a receber menos, e eu só rezava por mim mesmo, se alguém me der aqui uma chapada ou um soco, estes gajos matam, porque de facto eram enormes, eram armários, e eu fechado numa sala, eu só a falar em grego, para eu assinar o contrato, ter um contrato à frente, todos aos gritos, mais o presidente também estava lá nessa sala, todos aos gritos, pô, e deram-me a caneta para assinar, e eu não assinava, não assinava, e eles continuaram aos gritos, a abanarem-me a cadeira, e eu só pensava, eles vão-me matar aqui dentro, vão-me matar aqui dentro. Mas foi algo diferente que eu nunca tinha vivido. E sim, praticamente até sair depois para a Coreia, eu 3 em 3 meses estava sempre, eu só recebia passar 3 meses. Nunca me pagavam, certo, pagavam a todos os outros e a mim não. Hum, e não foi fácil. Depois do Carvalhal sair, não foi fácil. Mas tenho uma história gira com um treinador grego, depois do Carvalhal ter saído. Nós tivemos um treinador grego, tinha sido jogador no RK de Atenas, era uma pessoa conhecida, um treinador conhecido. Só que ele gritava muito com os jogadores e tratava os jogadores abaixo do cão. E eu nunca, nunca gostei de ser tratado assim. Não era tanto comigo, mas era mais com os jogadores jovens, com os jogadores gregos. Mas para mim, eu estando numa equipa, eu sou igual a eles e eles são igual a mim, e somos todos unidos. Estar a falar para um da maneira que falava é como se estivessem a falar para mim. E eu, à medida que fui percebendo como ele era, o trato dele com os jogadores, eu cada vez menos fui gostando. E, e foi. E houve uma altura que eu não morria para o treinador, estava sempre sério, estava sempre com um carne zangado, nunca. E ele nota isso e chamou. Nós tínhamos um trator, e depois de um treino, o trator liga-me, eu já estava em casa, liga-me e disse: Olha, o treinador quer falar contigo. E eu na altura não jogava, depois de sair o Carvalhal, eu nem jogava. Ia para o banco, mas e algumas vezes nem era convocado e não jogava. E o treinador quer falar contigo. Eu: "Está bem, então podes vir aqui ao estádio para a gente conversar." Eu: "Posso, vou já para aí." Fui para lá, entro lá no balneário do treinador, e o treinador estava assim debruçado na secretária, e perguntou ao tradutor: "O Ricardo está sempre mal disposto, está sempre com a cara fechada, não se ri, não brinca com ninguém. Eu falo para ele e ele fala para mim com duas pedras na mão e não sei o que é que ele tem?" E eu disse a ele, o tradutor falou aquilo que ele estava a perguntar, e eu disse: "Ai, ele quer que eu lhe diga? Eu vou-lhe dizer. Não gosto dele." E vais dizer a ele: "Eu não gosto dele, não gosto dos treinos dele, não gosto sobretudo da maneira como fala para os jogadores." E eu lembro-me perfeitamente que o tradutor dizia assim: "Mas Ricardo, tu queres mesmo dizer isso?" E eu assim: "Quero, que traduzas tudo aquilo que eu te disse. Dizes que eu não gosto dele, não gosto de como treina e não gosto como fala para os jogadores, porque aqui ninguém é cão para estar, e nem os cães devem ser tratados como são." E ele disse aquilo ao treinador. Eu lembro que o treinador estava assim debruçado na secretária, e assim que o tradutor começa a falar, a expressão dele começa a ficar toda fechada, encosta-se assim à cadeira e começou aos gritos: "Então, e o que é que ele quer fazer agora?" E eu disse: "Eu não quero fazer nada, eu tenho contrato, mais um ano, vocês vão ter que me pagar, e no final do ano eu vou-me embora." E tu: "Vai-te já embora daqui, sai já embora daqui." Resumindo e concluindo, joguei os jogos todos até me ir embora para a Coreia. Fui sempre titular, porque fui frontal, Exatamente. e algo que ele se calhar não estava à espera. Eu não eu demonstrei o meu desagrado antes, nos treinos, treinava como um profissional que sou, treinava e dava o meu melhor. Se não jogava, era uma opção que era dele, nem era isso que me chateava tanto. O que me chateava era a forma como ele tratava os jogadores, que eu acho que não era o melhor, porque nós, apesar de sermos jogadores e sermos treinados por alguém, não precisamos de ser tratados abaixo de cão para corrermos mais ou para darmos mais. Acho eu, mas isto é a minha visão.
E depois fui frontal na forma que falei para ele, disse-lhe tudo aquilo que eu pensava, e a partir desse momento fui sempre titular até depois que surgiu o convite da Coreia, fui sempre titular com esse treinador. Ricardo, e pergunto também, a maneira que ele tratava os jogadores mudou ligeiramente depois disso? Para mim mudou por completo. A forma como falava para mim é um pouco diferente. Ele tentou mudar um pouco, mas acho que aquilo era mais forte que ele, porque depois os jogadores mais jovens ele abusava muito. Mas eu pouco falava com ele, não lhe dava muita confiança, fazia o meu trabalho, demonstrava o meu desagrado da forma como às vezes geria algumas situações, mas acho que em relação a mim, acho que teve outro cuidado da forma como tratou. Não quer dizer que eu tenha sido titular porque não merecia, ou pelo menos lhe estavam a fazer um favor para ser titular. Não, eu continuei sempre a trabalhar o mesmo. Eu acho é que a frontalidade que eu tive para ele, acho que agradou, e foi mais no sentido: olha, eu tenho aqui um gajo que se eu disser para fazer isto, ele vai fazer porque é honesto. Acho que foi mais nesse sentido. Estou a perceber, estou a perceber. Ricardo, gostava também de te perguntar acerca da Grécia em si, do país em si. Há ali um certo toque paradisíaco na Grécia. Pergunto como é que foi viver no país? Hum, que realidade é que encontraste do ponto de vista mais social, vá? Não, acho que foi um país fácil de viver, e tens razão no sentido em que tem vários sítios paradisíacos. Eu vivia perto de Atenas, mas depois tens ali as ilhas, Creta, Mykonos, Santorini, tens ali sítios lindíssimos, com muita história também, que é algo que eu gosto, assim como a Itália. Eu gosto muito de história, daquilo que são, aquilo que foi a cultura do país, ou o que é a cultura do país, eu gosto muito disso. E foi um país onde eu gostei bastante de viver. Ah, Era um pouco desorganizado em termos de sociedade, a forma como viviam. hum, eu via praticamente as pessoas sempre nos cafés, o pouco que trabalhavam. Foi algo notório, ou pelo menos eu estava mal habituado, porque em Portugal trabalha-se das 8 às 8, e pouco tempo as pessoas têm para ir ao café. E ali trabalhavam praticamente das 8 até ao meio-dia, depois estavam do meio-dia até às 4 sem trabalhar, e então essas pessoas estavam sempre no café. Era a vida deles, era só pessoas na rua, nessas horas, e algo diferente. Eu até perguntava: "Então, mas vocês aqui não trabalham, ninguém trabalha? É tanto tempo no café, estão sempre no café, sempre no café, os negócios estão todos fechados, um gajo quer ir à mercearia, está fechado, quer ir comprar roupa, está fechada, que só abre quase praticamente às 4 ou às 5 da tarde." Praticamente a tarde toda estavam sem trabalhar, é tudo no café, a beber o seu café daqui. Acho que foi em termos daquilo que era a organização, aquilo que era a vida em si, achei algumas diferenças para aquilo que era a realidade em Itália e depois também em Portugal. Ricardo, e permite-me recuar aqui um bocadinho na entrevista e perguntar-te como é que ficou resolvida aquela situação quando te puseram na tal sala com os dois seguranças, como é que ficou isso resolvido depois? Não, eu vejo sempre, porque não podia obrigar a assinar nada. Para já o contrato estava em grego, e quando eu tinha assinado o contrato não estava em grego, estava em inglês e tinha outro em grego. Mas aquilo era praticamente só em grego. Para já de eu estar sozinho, sem o meu agente na altura, ah, era um contrato que eu não percebia nada do que aquilo estava lá escrito. E depois eu também, se fui para o Asteras de Trípoli, fui pelas condições que me deram. E não foi para meio da época estarem com a conversa, porque não tinham dinheiro para pagar, e então tinha que reduzir o contrato. Então, acho que como eu tinha assinado um contrato de 2 anos, eu não fazia questão de baixar o valor do contrato. Mas muito também pela maneira como depois do Carvalhal ter saído, o trato dos da direção, e do clube com os portugueses não foi o melhor. E acho que tudo isso junto, nós pagámos um pouco, os portugueses de lá estávamos a pagar um pouco a fatura, termos vindo, ou termos ido para o Asteras na mão do Carvalhal. Acho que fomos ali um pouco postos de parte, os portugueses postos de parte dos restantes da equipa. Acho que tínhamos outro trato.
E acho que por tudo isso, eu não aceitei, porque não achava justo aquilo que como estávamos a fazer, e também não achava justo de um momento para o outro quererem baixar o contrato porque lhe desapetecia. E não foi fácil, nesse sentido, gerir algumas situações, nomeadamente a pressão para eu baixar o contrato, porque de facto 2 situações dessas que aconteceram, de me terem fechado numa sala com os seguranças, não foi fácil, mas estou a contar a história. Também falhavas a ir para o teu part-time de designer de iates, claro que eles te apertavam. Designer de iates, designer de iates. Ó Ricardo, lá está. Acredito que o processo de saída do clube tenha sido relativamente fácil de aceitar, porque as condições, lá está, não eram ideais. Hum, o convite da Coreia do Sul também faz um bocadinho de sentido. Eras, lá está, genro do Mister. Eu não quero estar a dizer neiras, do primeiro Era, na altura sim, na altura sim. genro do Mister Nal Vingada, mas ainda assim pergunto, como é que reagiste quando te disseram: "Olha, anda para a Coreia do Sul, para o outro lado do mundo"? Como eu te disse quase no início, eu sempre gostei de desafios. E é verdade que nessa altura eu era genro do Mister Alvingada, onde já me tinha surgido ou feito convites para jogar nas equipas onde ele já tinha estado, mas eu nunca quis jogar nas suas equipas. Pelo menos até aos 30 anos, que eu saio para o FC Seul com 30 anos. E não queria porque há sempre depois as más línguas que o Ricardo só joga ou está aqui só porque é genro do Nelo Ligado. Eu sempre quis fazer o meu percurso à minha custa, sem ter que levar com o rótulo que só estou ali por uma ajuda de alguém. Mas com 30 anos já tinha feito a minha carreira. Naquela altura ainda não se acabava a carreira assim tão tarde como é agora. E eu com 30 anos e tendo uma oportunidade de jogar num clube como o FCCU, que era um gigante na Coreia, não tinha essa noção quando cheguei lá, mas sabia mais ou menos que, o clube que era, e depois também o contrato que me ofereciam. As condições que me ofereciam ou que me ofereceram na Coreia eram muito boas, e por isso mesmo ter aceitado o convite, porque também a situação na Grécia não estava a ser a mais famosa, muito por essas questões, não era por estar a jogar, porque eu estava a jogar, mas as condições e o ambiente não eram o mais favorável. E havendo essa proposta, para um clube como o FC Seul, aceitei o convite e foi uma realidade que eu não estava à espera. Nada, nada. Que para mim até hoje foi dos países que eu mais gostei de viver, e um grande clube, um grande país, um grande campeonato que me surpreendeu na totalidade, porque eu não esperava mesmo que fosse assim. Cara, e o que é que te mais surpreendeu? O que é que encontraste mais diferente, digamos assim? Olha, a humildade das pessoas, a honestidade das pessoas, a palavra das pessoas, porque, por exemplo, nós aqui, se dissermos, olha, às 9 horas estamos todos no autocarro para depois sairmos, mas depois é 9h05, ainda não saímos, é 9h06, ainda não saímos, 9h10, se calhar saímos às 9h30. Na Coreia, se disserem que às 9 é para sair, às 9 o autocarro sai para estágio. Hum, é um país muito certo naquilo muito organizado, e depois com a palavra, aquilo parece que tem que ser cumprido à risca. Mas depois o campeonato em si, a grandeza do clube, que eu não esperava. Eu tinha jogado no Benfica, foi se calhar o clube maior, mas nos outros países onde eu joguei não estava no melhor clube, não é? Mas as condições que eu tive no FC Seul, acho que só tinha tido no Benfica, e mesmo assim o Seul ainda estava um pouco acima do Benfica naquela altura, em termos de condições. O centro de estágio que a gente tinha, tudo da LG, com as melhores máquinas de tudo e mais alguma coisa no centro de estágio, vários campos para treinar, hum, câmaras hiperbáricas que agora já há, mas naquele tempo não havia em lado nenhum. eh, uma máquina de gelo que nós, no meu tempo, era um saquinho de gelo enrolado, e depois fazíamos a massagem com gelo, onde eles tinham uma pistola, tipo pistola, quando saía ar fresco, ar gelado, e faziam essa massagem com aquela pistola, algo que já existe agora, mas estamos a falar há 20 anos atrás, não se via nada daquilo.
E depois da qualidade do jogador coreano, que eu acho que na Europa não se tem noção das qualidades que os jogadores coreanos têm. São muito fortes fisicamente, tecnicamente são muito bons, são muito rápidos e acho que o jogador coreano trabalhado por alguém que sabe, acho que pode ser, acho que pode, as melhores equipas podem ter jogadores, ou pelo menos estes jogadores estão preparados para jogar nas melhores ligas do mundo, porque de facto têm muita qualidade e foi algo que eu também tive que aprender a mudar o meu jogo quando fui para a Coreia. Porque eu quando fui para a Coreia, eu na Europa sempre fui um jogador rápido. Era uma das minhas características, a rapidez, a velocidade. E eu quando fui para a Coreia e comecei os primeiros treinos, eu jogava como extremo direito, hum, eu tentava ir no 1 contra 1 e bolas na frente e em velocidade, eu não ganhava uma bola. Não ganhava uma bola. Porque eles mesmo de trás de mim apanhavam-me, passavam por mim como se estivessem a correr de costas. Fácil. E eu pensei, eu nunca vou conseguir jogar a bola aqui, eu não vou conseguir, porque se eu sou rápido na Europa, eu aqui nem com o mais lento eu consigo ganhar em velocidade, vai ser complicado para mim. Só que eles não têm algo que nós europeus temos, que é a maturidade e a experiência. Então eu já não ia num contra um, eu jogava a 2 toques. Antes da bola chegar eu já sabia o que é que tinha que fazer. E então acabei por ser um dos melhores estrangeiros, uma das melhores contratações naquela época do campeonato, e um dos melhores estrangeiros no campeonato, na liga, com 6 golos, 7 assistências, por muito pela experiência. Ali foi muito mais a experiência que me valeu, aquilo que eu tinha adquirido nos outros anos todos, que fez-me mudar a minha maneira de jogar, porque eu jogando ao que estava habituado, não iria de certeza absoluta ter sucesso, porque não tinha velocidade para eles. Agora, valeu uma experiência e de pensar muito mais rápido do que eles. Isso foi importante. Ricardo, e por exemplo, eu não sei se tinhas a família mais próxima contigo, eventualmente a esposa, filhos estavam contigo, mas havia outros familiares que estavam cá em Portugal. Como é que gerias a questão da comunicação? Até porque, por exemplo, o fuso horário era muito grande. 8 horas. Como é que geriam essa questão? Sim, eu tinha lá a família na altura, o meu filho, que é o Tiago, tinha 5 anos, ele por acaso até era para entrar na escola depois lá, depois acabou por não entrar, mas era uma diferença de 8 horas. Eu lembro-me que falava com os meus pais quando ia dormir, estavam os meus pais a acordar. Pronto, era muito por aí, era quando eu acordava, os meus pais iam dormir, quando eu ia dormir, os meus pais estavam a acordar. Portanto, havia esta diferença. Mas foi fácil, até porque o clube, apesar de ser só, tínhamos três estrangeiros, penso eu, era eu, sim, três estrangeiros, era eu, um jugoslavo e um brasileiro, e andava praticamente com eles. O coreano pouco fala inglês, ou poucos eram os jogadores que falavam inglês. Tínhamos um tradutor, hum, que nos ajudava para falar com eles, mas pouco falavam. E a adaptação foi muito fácil, muito também pelo brasileiro, pelo jogador Adilson que tive na Coreia, porque de facto já estava lá há muitos anos, era uma pessoa muito querida no clube e que me ajudou muito a ambientar aquilo que era a realidade do clube, a realidade da cidade, a forma como viviam, e fiquei surpreendido pela positiva, da forma muito honesta como viviam os coreanos. Foi facto, foi uma cultura que me marcou muito até hoje. Ricardo, eu não quero estar a dizer as neiras, mas eu acho que estreiei aqui o meu mapa, porque estes pinzinhos é os jogadores, ou seja, se já tive jogadores, por exemplo, da Rússia, marca ali, e Isso. acho que quem estreou aqui a Coreia do Sul, eu estou aqui um bocado em frente à Europa, está muito mais completo. Quem estreou a Coreia do Sul foi o Renato Santos, o extremo que passou no Boa Vista, entre outros. Claro. E eu lembro-me que ele me falou, pá, isto pode ser uma característica só dos elementos da equipa do Renato, mas que os coreanos tinham muitos cuidados, por exemplo, a nível de beleza, com cremes e tudo Sim, mais. sim, sim. Acontecia isso também? Ou seja, é uma particularidade, mas acontecia? É porque eles vivem a vida muito saudavelmente. As comidas, eh, o sol, eles como são muito mais brancos, têm uma pele clara, em Seul fazia muito calor, no verão era muito quente mesmo.
é muito frio e muito quente. E eles têm todo esse cuidado do sol, proteger a pele com o creme, depois do treino, os cremes que usam. Acho que são pessoas que se cuidam muito para serem saudáveis. E acho que praticamente é assim a cultura. Eles olham muito para o Japão como um país de exemplo. São muito parecidos na forma como vivem. Na altura, nós aqui depois só ouvimos as pessoas com máscara na altura do Covid, mas lá muitas vezes víamos pessoas um pouco mais idosas com as máscaras na cara. Às vezes nem era preciso ser tão idosas, mas usavam pelo cuidado da poluição, não estarem a entrar pelas vias respiratórias, tem todo esse cuidado. Eh, as pessoas, eu gostava muito, de manhã saía para, acho que em termos de país, ou pelo menos a cidade, muito cuidada, não havia papéis no chão, não havia lixos no chão, jardins todos cuidados, foi algo que me impressionou muito. Mas gostava muito quando ia para o treino, passava no meio de um jardim para ir para o centro de estágio e passava de manhã, quando havia um grupo de pessoas idosas, todas a fazer aquele tai chi, de andarem a fazer aqueles movimentos, e aquilo era algo que me fascinava. Não ouvia música, mas eles todos sincronizados a fazer aqueles movimentos, aquela ginástica deles, e era algo que parece que encontras a paz, ou pelo menos estavas ali num país, só vês paz, só vês pessoas tranquilas, e foi algo que me marcou muito, e gostei muito da forma de viver deles. Ok, só mesmo para terminar, faço-te a pergunta habitual. Algum episódio mais marcante, mais caricato, mais curioso que tenha ficado a experiência na Coreia? Assim, o facto de um dia termos ido para um jantar de equipa, e depois aqui as placas está tudo em coreano, e eu na altura quando estou a regressar do jantar e eu estava longe de casa, hã, eu perdi-me. E na altura que me estou a perder, o telefone também fica sem bateria, e eu não tinha carregador nenhum no telefone. E eu sei que estava no meio de Seul, num lado de uma ponte, e eu queria regressar para casa e não sabia por onde é que ia. Depois não sei, a aflição que eu tinha é que olhava para as placas todas, aquilo está tudo em coreano e que eu não percebia nada. Não tinha telefone para ligar para o tradutor para ver onde é que eu estava, e aquilo foi uma aflição tremenda, eu não estar no meio da estrada, numa via rápida, não saber para onde é que ir. Então saí do carro, para tentar parar alguém para falar. Eu escrevi o nome num papel, escrevi o nome do papel do FC Seul, hum, e fiz lá o desenhinho de uma bola para saber que aquilo era para ir para o estádio. Pá, e depois lembro-me de estar no meio da estrada a tentar parar os carros não paravam, e depois ainda por cima ser estrangeiro, mais desconfiados eles ficavam de alguém estar ali no meio da estrada a tentar parar carros de estrangeiro. Foi difícil de parar uma pessoa, depois sei que para um táxi e mostro-lhe o papelinho, e então e ele não falava inglês, eu não falava coreano, e então estava-lhe a tentar explicar FC Seul, futebol, ele lá percebeu, e então levou-me para o estádio, quer dizer, ele no carro da frente, no táxi, e eu fui a segui-lo, fui a seguir atrás do carro, para me levar para o estádio, que eu depois do estádio já sabia ir para casa. Mas foi uma aflição grande. Imagino, imagino. Mas pronto, deu um episódio engraçado, pelo menos, deu um episódio engraçado. Ricardo, e só mesmo para terminarmos esta nossa viagem pela tua carreira, a última experiência fora que tens é na China. Hum, Pergunto, faz sentido, sem querer estar a generalizar, comparar a Coreia com a China ou não de todo? Até porque eu tenho a ideia, corrija-me se estiver errado, que a China é um bocadinho mais caótica, não é verdade? Muito, muito. Eu não tenho, mas sou eu e é a minha opinião. Eu não tenho nada para falar bem do momento, ou pelo menos no ano que eu estive na China. Achei um país super desorganizado, apanhei um país onde num clube os colegas eram maus, porque daqui a pouco já te dou exemplos. Eu acabo de jogar futebol por uma lesão que poderia ser facilmente resolvida, e onde estive 6 meses praticamente para curar uma lesão, e que no final depois, quando venho para Portugal, acaba o campeonato, venho para Portugal, ainda tenho de ser operado e tive mais 4 meses de recuperação. Eu não tenho tudo aquilo que eu vivi na China,
nada tenho para falar de bem, porque de facto foram várias situações que me marcaram muito pela negativa. Acima de tudo o país, a forma como vivem, falta de respeito das pessoas com outras, acho que falta muito, hum, não se importam muito se alguém está deitado no chão ou não está, aquilo para eles ninguém liga a ninguém. Acho que falta aqui algum cumprimento com a vida humana, acho que há incumprimento com a vida humana, acho que foi muito mais isso que notei, para além de ser um país muito sujo, sem sei lá, eu vi de tudo, por isso foi uma experiência difícil, mas fica uma experiência que me leva para a vida. Agora, é o 8 e 80 em relação à Coreia e Japão. E eu pensava quando fui para a China, que ia ser, como viviam a China ali perto, ao lado, pensava que ia ser mais ou menos igual à Coreia e o Japão que conhecia, mas foi uma realidade totalmente diferente. E sobretudo no clube, acho que a única coisa que valeu foi o contrato, que era um bom contrato, e foi se calhar algo que me fez permanecer na China naquela altura depois da lesão. Era o contrato que eu tinha porque de facto era alto, mas isto para te dar um exemplo, eu tinha colegas chineses, havia 3 estrangeiros, porque na Ásia na altura só se podia utilizar 3 estrangeiros, praticamente eram todos chineses depois, mas sabiam que os estrangeiros iam sempre receber mais que os locais, que os chineses. E eu lembro-me quando fui para a China, para o Dalian, eu sentava-me no centro de estágio à mesa, os meus colegas, alguns já estavam, aquilo era mesas de 5 redondas, e alguns deles já estavam sentados, havia ali um espacinho e eu sentava-me. E quando eu me sentava na mesa com eles, os chineses levantavam-se e iam para outra mesa. E eram colegas de equipa. Eu tinha 31 anos na altura, ia fazer 32, 32, não, já tinha, penso que tinha 33, mais ou menos, 32, 33. E aquilo fazia-me uma confusão, porque assim, eu tenho 32 anos, nunca passei disto nos outros clubes todos onde eu estou. Venho para um clube que eles praticamente nem sabem o que é jogar futebol, porque não sabem, não têm qualidade nem se calhar maturidade para perceber o que é o ser um profissional, porque não têm esse profissionalismo. E o facto de uma equipa de futebol, um grupo de trabalho que luta pelo mesmo, se levantarem da mesa para deixar um colega sozinho e para eles irem para outra mesa, não era fácil gerir aquilo. Depois de ter que ir treinar com aqueles que tinham feito isso à mesa. E eu não poder falar a língua deles porque eu não percebia nada daquilo que eles diziam, não foi fácil. E em relação da lesão, eu fiz, depois de um mês do campeonato ter começado, 2 meses do campeonato ter começado, num jogo fiz uma fratura no pé, no tornozelo, com ruptura parcial dos ligamentos, onde eu estaria praticamente 2 meses depois da operação, estaria uma recuperação de 2 meses e meio, mais ou menos. E então eles nunca souberam, ou pelo menos nunca tentaram perceber muito se eu tinha de facto uma fratura ou não, ou se era só um entorse. E explico-te o porquê da desorganização do país. Eu vou fazer um exame, faço um raio-x e vou mostrar o raio-x ao doutor. O normal aqui é nós termos uma consulta com o doutor e quando a gente vai à consulta com o doutor, estamos nós e o doutor, certo? Certo. Eu fui ao hospital fazer o raio-x, fiz o raio-x, depois vou entregar mais o trator, o raio-x ao doutor, onde entro numa sala, 10 metros quadrados, onde tenho se calhar 20, 25 pessoas lá dentro da sala. E todas elas com o papelinho na mão, o doutor sentado na secretária, e todas elas com o papel na mão a tentar chegar ao doutor para que é que chega, para qual é que ele agarra no papel primeiro. Se tivesse o braço mais comprido, era atendido primeiro, quase. E eu perguntava, como é que alguém que está sentado numa secretária com 25 pessoas que estão todas, parece uma lata de sardinhas, todas ali ao monte, como é que alguém tem um diagnóstico mais complicado, alguém vai conseguir ver aquilo que de facto a pessoa tem? E é ridículo num país que se diz tão civilizado, tão à frente ou mais à frente que os outros, e vais a um hospital e onde tens estas condições. E isto explica muito a desorganização que o país tem. E eu disseram que eu nunca tinha tido, ou não tinha fratura. Eu enviei as radiografias, os exames que fiz, e cá o doutor
que tinha sido meu doutor do Benfica, onde tenho muita confiança, e ele disse que tinha que ser operado, tinha que pôr um parafuso porque eu tinha partido o bico do tornozelo, tinha sido partido, então aquilo tinha que levar um parafuso para juntar, e tinha essa recuperação de 2 meses. Eles na China diziam que eu não tinha nada disso, que era um entorse, então fui durante 6 meses, fiz a compultura, nunca pus gesso, nunca andei de canadianas, nunca andei com o pé ligado, o pé é sempre roxo, como, sei lá, como tudo. Tive parar 2 semanas, passado 2 semanas tentavam pôr no campo para tentar correr. E eu sempre com dores. Depois parava mais 2 semanas, com a acupuntura, ia para o campo e eu não conseguia porque sempre a doer. E uma fratura era normal e com ruptura parcial dos ligamentos. Mas é muito, como é que um país que se diz tão à frente, ou muito mais à frente que os outros, não tem a capacidade de ver estas pequenas coisas que existem, e sobretudo para um estrangeiro, quer dizer, está a ganhar dinheiro mais que os outros, se calhar o cuidado, que deve ser igual para todos, mas para tirar rendimento daquilo que estou a pagar a alguém, deveria ter, se calhar, de eu ver melhor, acho eu. Ah, e pronto, e foi bom por aí. Fiquei 6 meses sem jogar, e quando venho para Portugal, esse parafuso que eu tinha que levar, já não teve que levar nada, porque já nem tinha osso para levar parafuso. A articulação estava toda destruída, o osso estava todo moído, e depois da operação, tive 4 meses de recuperação. Já com 34 para 35, um ano parado, já as pessoas olham para ti de outra forma. E apesar de ter convites para ir para fora, o meu filho mais pequenino já estava na escola, se eu fosse para fora ele não vinha, então decidi naquela altura para parar, e parar num nível que eu sempre considerei alto, é sempre no mesmo nível, e como vi e percebi que o pé não estava bom, não tinha ficado das melhores, na pior formas, não queria ter abaixado, se calhar hoje até não me importava ter chegado a outro nível, mas naquela altura foi não querer sair do nível onde cheguei, eh, e decidi acabar a carreira depois desse contexto. Ricardo, queria só fazer aqui mais uma ou 2 perguntas acerca desta experiência na China. Eh, Tu vais para lá, se calhar, na altura em que aquele projeto megalómano do futebol chinês está a arrancar. hum, que sinais é que se viu no dia a dia realmente desse grande investimento? Hum, Tiveste a oportunidade de conviver até com algum craque de dimensão mundial ou foi um bocadinho mais tarde? Ou seja, já vou ter a tua visão acerca deste aspecto em concreto. Eu entrei no campeonato chinês, ou na altura que eu vou, foi mesmo no início que a China queria dar outra visibilidade ao futebol chinês, e contrata o Anelka e o Drogba. Nesse tempo só estava o Anelka e o Drogba, os jogadores assim muito mais conhecidos, e que foram, se calhar, esses jogadores que queriam tentar chamar os outros para depois virem para a China. Só que o facto, eles têm muito dinheiro, é verdade, têm muito dinheiro, assim como tem a Arábia Saudita, mas na Arábia Saudita, em termos daquilo que é a organização, é totalmente diferente. E na China não existe organização. E o grande problema de não terem conseguido crescer é muito por causa da sua cultura, de serem pessoas que não se importam com a vida humana, com pessoas que não são organizadas, e muito por aí. O futebol nunca cresceu em nada, gastou-se balúrdios e balúrdios a ir buscar jogadores estrangeiros depois, nos anos anteriores, nos anos depois, mas olhamos para aquilo que foi o futebol chinês e ninguém se lembra de nada, ninguém se lembra daquilo que foi o crescimento, porque não houve, de facto, mas muito pela desorganização que existe, o campeonato em si, os jogadores. Eu recordo que o Drogba e o Anelka foram para o Xangai, eh, e quando os jogadores chineses souberam que eles iam para o Xangai, deixaram de treinar, porque se eles iam ganhar o que iam ganhar, os jogadores chineses já não ia, naquele clube já não queria jogar. Eh, são maus companheiros, né? Até porque nós, ou como eu, ou como o Anelka, ou como o Drogba, não têm culpa de eu haver um clube a oferecer aquilo que estão a oferecer para a gente ir lá jogar. Eh, Acho que não tínhamos que tomar essas dores dos jogadores. Podiam ficar descontentes, sim, com as direções, mas não tratar mal os estrangeiros ou os seus colegas, como eu fui, e como o Anelka e o Drogba foram, e que eram estrelas de outra dimensão. Mas eu acho que é muito pela cultura e
pelas pessoas em si, pelas organização, que não conseguiram dar um salto como a Arábia Saudita está a fazer, que é totalmente um país, hum, em termos daquilo que é cultura, e organização, que não tem nada a ver com aquilo que é a China. Ricardo, terminamos aqui a nossa viagem pela tua carreira. Tenho só um pequeno desafio para te fazer. Eu tenho aqui um jogo de perguntas e respostas rápidas acerca das experiências que tiveste no estrangeiro. E peço-te que respondas quase a primeira coisa que te vem à cabeça. Para começar, pergunta, ou seja, dos países em que jogaste fora, ou seja, dos países do estrangeiro, qual foi aquele em que mais gostaste de viver de forma geral? Seul, O país com a melhor gastronomia. Itália. O clube que representaste no estrangeiro com o melhor estádio a nível de infraestruturas. FC Seul, O clube com os melhores adeptos. Regina, O melhor jogador com quem jogaste nestas aventuras no estrangeiro. Nakamura, O melhor treinador que tiveste fora de portas. Walter Mazzak. Pergunto-te se há assim algum jogo que não esqueces, que tenha marcado de forma especial no estrangeiro. Sim, é o jogo Regina com o Bolonha, que faço o gol do empate e que com esse ponto conseguimos a salvação no campeonato italiano. Imagino que tenha sido a loucura nas bancadas. E o meu primeiro gol é Itália. Olha, melhor ainda, melhor ainda. Pergunto também qual foi o melhor adversário que enfrentaste nestas aventuras fora. O Milan. E a nível de jogador, adversário jogador. Eu vou falar do Maldini porque não tem nada a ver com a qualidade que tinha, mas pela dimensão que o Maldini representava naquela altura enquanto jogador e alguém que eu via só na televisão. Falo muito mais por aí e como tu disse da história, a grandeza que ele tem ou tinha, a dimensão para mim, foi quem me marcou. E só mesmo para terminar, um país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado. Que eu não joguei e gostava de ter jogado, Inglaterra. Certíssimo. Ricardo, olha, só te posso agradecer por esta quase hora e meia que tiraste para conversar comigo. Foi mesmo um gosto para mim ter-te aqui. Não, o prazer é todo meu e poderia ficar aqui muito mais tempo porque, para já, pelo convite que tiveste para comigo e depois teres lembrado de mim, teria aqui todo o tempo para falar contigo, por isso, muito obrigado por me teres convidado e por te lembrares de mim para esta entrevista, ou pelo menos para falar daquilo que foi a história da minha vida. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.